Fala galera, beleza? Cassiano Neves aqui com vocês. E hoje, pessoal, a gente vai aprender aqui classes abstratas e polimorfismo. Então vamos lá. As classes abstratas são as que não permitem realizar qualquer tipo de instância. São classes feitas especialmente para serem modelos para suas classes derivadas. As classes derivadas, via de regra, deverão subscrever os métodos para realizar a implementação dos mesmos. As classes derivadas das classes abstratas são conhecidas como classes concretas. Como medida de segurança, as classes abstratas somente podem ser estendidas, sendo que a criação de um objeto a partir da mesma é um procedimento evitado. Além disso, caso um ou mais métodos abstratos estejam presentes nessa classe, a classe filha será então forçada a definir tais métodos. Então, métodos abstratos. Os métodos abstratos estão presentes somente em classes abstratas e são aquelas que não possuem implementação. Veja abaixo um exemplo de uma classe abstrata com um método abstrato. Ou seja, pessoal, classes abstratas, elas são classes que vai servir como modelo para nossas classes filhas, certo? E uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Você não pode criar um objeto, um new objeto, classe abstrata. Você não consegue instanciar aqui o exemplo abaixo. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Eu tenho aqui um public abstract class funcionário. E aqui eu tenho aqui dois atributos do funcionário, o nome e o salário, como público. E aqui, logo em seguida, eu tenho um método public abstract void reajustar. Ou seja, essa classe funcionário é uma classe modelo, ela não pode ser instanciada por conta da palavra aqui abstract. Então ela só pode ser herdada. Então qualquer outro tipo de classe pode herdar essa classe funcionário. E aí onde tem a jogada. Qualquer método que não for abstrato dessa classe funcionário, ele vai ter uma ação aqui dentro, certo? E ele pode ser reutilizado nas classes filhas. Porém, os métodos abstratos, você simplesmente assina esse método. Assina o contrato de um método para a classe funcionário e não faz a implementação do corpo desse código, conforme o exemplo abaixo. Public abstract void reajustar. Dessa forma, você obriga a todas as classes que herdam da classe funcionário a implementar um método reajustar. E é por isso que agora a gente vai aprender aqui também, com classes abstratas, polimorfismo. E o que é polimorfismo? O polimorfismo ele significa muitas formas. Poli de muitas, morfismo de formas. E ele representa o fato de uma determinada característica ser diferente para cada ação. Vamos ver aqui os exemplos abaixo. Aqui a gente tem uma classe modelo, certo? Abstrata, com nome funcionário. E aqui a gente tem outras classes. Uma classe gerente, uma classe analista de TI. E essa classe funcionário, como ela é abstrata, ela tem ali os seus atributos e métodos, e também seus métodos abstratos. No exemplo aqui acima, a gente tem a classe funcionário, com dois atributos e um método único, reajustar, que é um abstrato. Aqui, a classe analista de TI e gerente estão herdando diretamente de funcionário. Analista de TI e gerente pode ser instanciado, e automaticamente elas vão ter aqui os métodos da minha classe abstrata funcionário e também precisa escrever o corpo do método abstrato aqui da nossa classe funcionário. Como assim? Aqui eu tenho a minha classe funcionário com o método reajustar, um reajuste salário. Então, aqui a gente está criando uma classe analista de TI e gerente, e eu já explico as de baixo aqui. Um analista de TI ele vai começar com um determinado salário, e ele vai ter uma forma de reajustar esse salário. Mas o gerente também, ele vai iniciar com um determinado salário e ele vai ter ali para a mesma assinatura, que é a assinatura reajustar, porém ele vai ter um reajuste diferente do analista de TI. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, só que agora aqui com o nosso gerente de agência e gerente de TI, que vai herdar da classe gerente, que herda da funcionário, e aí a gente vai subscrever o método reajustar, que está aqui na gerente, para a nossa gerente de TI e para a nossa gerente de agência. E tudo isso aqui a gente dá o nome de polimorfismo, ou seja, muitas formas.
Então, polimorfismo é a forma ali de você ter a mesma ação com características diferentes. Como assim? Vamos dar um exemplo do mundo real. Todos os dias a gente come, certo? Porém, a gente não come a mesma comida todos os dias. Então, eu tenho uma ação de comer, porém, segunda-feira eu como um determinado prato. Na terça, eu como um outro tipo de prato. E assim por diante. Então, eu tenho a mesma ação, que é a ação de comer, porém, de diferentes formas. E a gente dá o nome disso de polimorfismo. Então, já que vocês entenderam o que é classe abstrata e o que é polimorfismo, vamos ver na prática como funciona? Então, bora lá. Nosso Visual Studio aberto aqui, vamos entrar aqui no nosso OOP. Projeto aberto aqui, pessoal. Primeira coisa, já vamos entrar aqui no nosso Lookshop Explorer e vamos na nossa program.cs. Por enquanto, eu vou comentar todo esse código da nossa aula passada, na nossa classe conta, e agora a gente vai trabalhar com um exemplo aqui desse arquivo, tá? Criando a classe abstrata funcionário, que é a nossa classe modelo, e depois criando as classes filhas aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui em Solution Explorer, botão direito do mouse, add new item. E aqui a gente vai criar aqui funcionário. E essa classe funcionário, eu já vou começar aqui como public abstract. A gente já está criando uma classe aqui funcionário, falando que ela é uma classe abstrata, que vai servir apenas para modelo. E aqui nessa classe, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter dois atributos, tá certo? Que vai ser do tipo público aqui por enquanto, que vai ser o nome de um funcionário. Todo funcionário tem um nome, certo? Como a gente está falando aqui que é um modelo de uma classe que a gente está fazendo, então todo funcionário tem um nome e tem um salário. Então aqui eu vou colocar public double salário. E também os gets e sets dele aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar agora um método para essa classe. Só que esse método não vai ter forma, não vai ter ação aqui dentro dessa classe, porque ele é abstrato. E o método abstrato não pode ser implementado na própria classe abstrata. Vocês já vão entender. Então, vou dar um public aqui, abstract, void, que eu não vou retornar nada nesse método, e o nome do método é reajustar. Se a gente tentar implementar esse código aqui, esse método, olha só o erro que vai dar. Já deu um erro aqui, se a gente passar o mouse ele vai falar. Não pode ser declarado um corpo, porque essa classe é do tipo abstrata. Vamos apagar aqui e vamos finalizar então isso aqui. Olha só que interessante, já funcionou. Por quê? Porque ele é um método abstrato. Agora, se ele não tiver aqui o abstract, aí você precisa implementar aqui esse método. Ele precisa ter um corpo aqui, tá bom? Mas como a gente quer deixar esse método como padrão, como qualquer outra classe que herdar precisa implementar essa ação reajustar, aí a gente coloca ele como abstrato. Beleza? E agora vamos criar nossas classes aqui. Primeiramente, vamos criar aqui a nossa classe gerente. E a nossa classe gerente, ela é public e ela não é abstrata. Porém, ela herda da nossa classe abstrata, funcionário. Por quê? A nossa classe funcionário, que serve como modelo, ela não pode ser instanciada. Porém, as classes que herdam dessa classe podem ser instanciadas. E agora aqui é o seguinte, que erro que a gente deparou aqui? Se a gente passar o mouse, ele está falando o seguinte, que a classe aqui, funcionário, tem um método abstrato reajustar. E esse método ele precisa ser implementado na classe filha. Vamos implementar esse método? Passa o mouse em cima da sua classe gerente, vai aparecer aqui esse ícone. Você vai clicar nessa setinha e vai na opção Implement Abstract Class. Olha só o que ele vai fazer. Automaticamente ele vai implementar o método reajustar para você. E o erro já sumiu. E agora eu vou explicar aqui. Public Override Void Reajustar. O que é esse override? Esse override a gente está falando que a gente vai sobrepor o código da classe funcionário, que não tem forma, aqui na nossa classe modelo. Então todo o código
abstrato, você precisa reescrever ele. Ou seja, usando aqui a palavra reservada override. Então, public override void reajustar. E aqui eu vou colocar um cálculo de reajuste para o gerente. Tá bom? Então, o que eu vou falar aqui? Primeira coisa, eu já vou dar um this, ponto, salário do gerente, mais igual a R$1.000. Próximo reajuste desse gerente vai ser de o salário dele mais R$1.000. Show de bola. Beleza. Agora a gente vai fazer a implementação das outras classes. Qual classe que a gente vai fazer agora? Vamos ver aqui. A gente já fez funcionário, que é o modelo, gerente, agora a gente vai fazer analista de TI. Tá certo? Então aqui, analista de TI, a mesma coisa, que vai herdar aqui da nossa classe abstrata funcionário, e a gente vai implementar aqui o public override reajustar. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, this.salário mais igual, porém, o reajuste do analista de TI vai ser um reajuste de R$700. Já dá para perceber que na minha classe gerente eu tenho o método reajustar implementado, porém que vai dar um aumento de R$1.000 de uma forma, e o método reajustar para o analista de TI que vai dar ali um aumento de R$700. A gente já tem aqui uma única ação, porém com maneiras diferentes, certo? Que é aqui o exemplo que a gente deu. Muitas formas, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, vamos criar a nossa próxima classe. E a nossa próxima classe vai ser gerente de agência. Porém, a gerente de agência aqui, o que a gente fez? A gente não vai mais herdar da nossa classe modelo. A gente agora vai herdar da nossa classe gerente. E com isso a gente vai sobrepor o método reajustar da classe gerente. Um gerente tem ali o seu reajuste, que o padrão vai ser R$1.000. Porém, um gerente de agência, eu posso implementar um reajuste diferente. No lugar de ser R$1.000, vai ser R$1.200. E no gerente de TI, no lugar de ser R$1.200 de aumento, vai ser R$2.000 de aumento. Olha só que interessante, né, pessoal? A gente pode ter muitas formas aqui de se programar a mesma ação. Então, vamos lá, vamos fazer aqui na prática. Vamos aqui criar nossa classe. E nossa classe vai ter aqui gerente de agência. E essa gerente de agência vai ter aqui o public, que já vai herdar de quem? Da gerente. E agora, aqui é o seguinte, a gente está herdando da classe gerente. Só que a classe gerente, o método reajustar, ele não é abstrato, então ele não força a gente implementar esse método. Mas eu quero implementar esse reajustar. Se eu não fazer isso, automaticamente, todo mundo que chamar gerente de agência vai passar a ter um ajuste de R$1.000, porque ele está herdando da classe gerente. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai dar um public override, o nome reajustar, void reajustar. Desta forma, a gente está substituindo o reajustar da minha classe superclasse aqui gerente para a nossa classe gerente de agência. E aqui a gente vai falar aqui this.salário mais igual, quando for um gerente de agência vai ser R$1.200. Beleza? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém para a nossa próxima classe que é gerente de TI. Certo? E nossa última aqui. Beleza, classe aqui criada. Vou dar meu public. 2 pontos aqui, gerente. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Já vou até copiar esse código. Eu vou fazer o override aqui do nosso reajuste. E o gerente de TI vai ter um aumento de R$2.000. Beleza, pessoal. Vamos entender aqui agora, instanciando a nossa classe, para a gente ver o que aconteceu. Primeiramente, vamos tentar instanciar a classe funcionário. Então, se a gente coloca aqui funcionário, funcionário é igual a new funcionário, olha só o que aconteceu. A nossa classe já não consegue ser instanciada. Não podemos criar uma instância porque essa classe ela é abstrata. E classe abstrata só pode ser herdada, não pode ser instanciada. Então aqui
a gente vai fazer o seguinte, vai criar aqui primeiro uma instância da classe analista de TI e depois gerente da conta de agência e depois gerente de TI. Então vamos lá, analista de TI é igual a analista de TI igual a new analista de TI. Show de bola. Agora eu vou começar a instanciar as outras classes. Gerente é igual a new gerente. E agora eu vou para a próxima classe que a gente tem aqui, gerente de agência é igual a new gerente de agência. Show de bola. E a nossa última classe, que é gerente de TI. Gerente de TI é igual a new gerente de TI. Show de bola. Agora é o seguinte, analista de TI aqui, eu vou dar um ponto nome. O nome desse analista aqui vai ser a Cassiano Neves, certo? E aqui, analista de TI, ponto salário, eu vou falar que ele vai começar aqui com salário de R$3.000. Show? E agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console, ponto whiteline, salário do analista de TI e aqui a gente vai chamar analista de TI, ponto salário, certo? E depois a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar esse texto e primeiro eu vou chamar analista de TI, ponto reajustar. Eu vou mostrar primeiro o salário normal dele, depois o salário com reajuste. E aqui, ó, salário do analista de TI reajustado e aí a gente chama aqui analista de TI, ponto salário. Agora aqui é o seguinte, vamos dar um play por enquanto, antes de chamar qualquer outra classe aqui. A gente já viu aqui que funcionou todo o nosso cálculo. Então, aprendendo o OP, salário de analista de TI é 3.000, então começou aqui com 3.000, e depois do aumento aqui, certo? Do reajuste, salário do analista de TI reajustado é 3.700. Agora vamos fazer a mesma coisa para a nossa classe de gerente. Eu vou copiar tudo isso aqui e agora, primeiramente eu vou colocar aqui um divisor, tá? Um console.whiteline. E aqui eu vou colocar um divisor para a nossa console. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. No lugar de analista aqui de TI, eu vou colocar meu gerente. Ponto nome vai ser igual a Amanda Neves. E o gerente aqui vai ter um salário de R$8.000. E salário do meu gerente é gerente, ponto salário. E aqui a gente vai falar reajuste salário do gerente. E aqui salário do gerente reajustado é gerente, ponto salário. Vamos dar um play aqui. Agora a gente tem aqui para o gerente o mesmo método reajustar. Começou aqui o gerente com 8.000 e depois do reajuste foi para R$9.000 o salário. Por quê? Porque na ação do gerente a gente deu um aumento de R$1.000 aqui na nossa classe gerente. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vou copiar e vou colar. E agora a gente vai fazer aqui para o gerente de agência, certo? Então, gerente de agência, ponto nome aqui. Vou dar o nome de Caio. O salário aqui vai começar com R$10.000. E o salário do gerente de agência e aí aqui a gente chama a variável gerente de agência, ponto salário. Gerente de agência, ponto reajustar salário. E aqui a gente chama também o nome. Gerente de agência reajustado e troca aqui para gerente de agência, ponto salário. Vamos identificar aqui agora, dar um play e beleza. Então agora a gente tem aqui salário do analista de TI. Começou com R$3.000, depois do ajuste 3.700. Aqui 8.000, 9.000. Aqui 10.000, depois 11.200. Porque teve um aumento de R$1.200 depois do ajuste no gerente de agência. Agora, para finalizar, a gente pode usar aqui o nosso gerente de TI. Eu vou copiar aqui esse código e vou colocar aqui embaixo, certo? E o gerente de TI vai ter o nome aqui de Rick Neves.
E aqui a gente vai colocar gerente de TI. Gerente de TI, gerente de TI, gerente de TI e aqui também. E aqui a gente vai trocar o nome para gerente de TI. Então, show de bola. Gerente de TI, ponto nome, Henrique Neves, salário aqui de gerente de TI é de R$ 20.000, tá bom? E vou realizar o reajuste depois e depois vou mostrar o salário do gerente de TI ajustado. Vamos dar uma olhada? Olha só que bacana. Gerente de TI com R$ 20.000 e R$ 2.000 de aumento aqui na classe gerente de TI. Ou seja, pessoal, vocês acabaram de aprender aqui o que é classe abstrata e o que é polimorfismo. Eu espero que tenha gostado da aula. Se você gostou, já dá aí um joinha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, acione o sininho para você receber todos os nossos vídeos aí. Qualquer dúvida, pessoal, já coloca aqui no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. E até a próxima aula. Tchau, tchau.